E aí, galerinha? Bom dia, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para nossa aula de artes. Hoje a gente vai ver aí um pouquinho sobre o balé clássico, né? O livro de vocês aí na página 116. Nós temos aí um pouquinho aí sobre essa modalidade, né? Que passou aí a formar aí na Itália aí no século XV. Surgiu como arte dos bailes realizados nas cortes. Pouco tempo depois, o gênero chegou à França, onde atingiu aí o auge, tá? Ele possui uma técnica bastante rigorosa. Todos os seus passos aí partem de 5 posições básicas. É o que a gente vai ver aí agora, que eu preparei aí para vocês. Vamos conhecer um pouquinho aí do balé, não é isso? Ela nasceu aí com um homem que sempre procurou dançar em situações festivas ou religiosas, né? O balé, tal como é reconhecido hoje, ele surgiu aí na Itália, no final do século XV, mais precisamente em 1489, no casamento do Duque de Milão com Isabel de Aragão. E aí depois o balé ele foi levado aí para a França por Catarina de Médicis, por ocasião aí do seu casamento com Henrique II. Em 1581, ela criou o Balé Cômico da Rainha para festejar o casamento da sua irmã. A França transformou-se então aí no grande palco do balé mundial. Em 1961 foi fundada a Academia Real de Dança e em 1713 a Escola de Dança da Ópera, né? O próprio rei Luís XIV, já em criança, começou a ter aulas de balé e aos 12 anos fez a sua primeira apresentação na corte. E o seu primeiro professor foi Pierre Beauchamp. Por volta de 1830, começou a época aí do balé romântico, com as criações magistrais aí do Marie Taglioni e Carlotta Grisi, né? E aí, na final da Era Romântica, o Centro Mundial do Balé passou de Paris para Petersburgo, na Rússia. O coreógrafo francês Marius Petipa viajou e fixou-se para sempre naquele país, né? E aí o Sérgio fundou a Era do Balé Moderno e criou a sua própria companhia. Surgiram bailarinas e bailarinos lendários como Kassavina, Pavlova, né? Nijinsky e Fokine. Estava criada a Escola Russa de Balé, que depois aí da Primeira Guerra Mundial fomentou a sua expansão por todo o mundo. E principalmente em Londres e em Nova York, na Inglaterra, criou-se o Sandler's Wells Ballet. E nos Estados Unidos, o Ballet Theatre e o New York City Ballet. A partir de 1956, o Bolshoi de Moscou transforma-se aí em sensação mundial, com as lições de Vaganova em Petersburgo, né, no Brasil. A primeira apresentação aí do balé clássico foi realizada no Real Teatro de São João, no Rio de Janeiro, em 1813, um espetáculo dirigido aí por Lacombe, mas só no século depois, com as apresentações das companhias russas, né? Também no Rio de Janeiro, já no Teatro Municipal, o balé brasileiro deslanchou definitivamente. Aqui nós temos imagens, né, de toda a história aí. Tem 3 tipos de balé: o balé romântico, né, que é um dos mais antigos, que se consolidaram, né, mais cedo na história do balé. Esse tipo de dança aí atraiu muitas pessoas na época devido ao movimento romântico, literário, que ocorria na Europa na primeira metade aí do século XIV, já que se adequava à realidade da época, pois antes as pessoas diziam que não gostavam de balé porque não mostrava nada do real. Os balés que seguem a linha do romântico pregam a magia, a delicadeza e aí de movimentos, onde a moça protagonista é sempre frágil, delicada e apaixonada. Nesses balés se usam aí os chamados tutus românticos, saias mais longas que o tutu prato.
Estas saias de tule são adornos que são floridas, lembrando aí moças do campo, como exemplo aí de balé romântico, que aí a gente pode citar aí Gisele, La Fille Magardé e La Sylphides. Balé clássico, né? Ou dança clássica aí, que surgiu aí numa época de intrigas entre os balés russos e italianos, que disputavam aí o título de melhor técnica do mundo, né? A principal função era espremer ao máximo a habilidade técnica dos bailarinos e bailarinas e virtuosos que os passos de balé poderiam mostrar e encantar toda a plateia. Um exemplo desse virtuosismo aí são os 32 fauteuils de bailarina Pierina, Legane, em O Lago dos Cisnes, atos que fazia milhares de pessoas ficarem aí de boca aberta. Esses balés também se preocupavam em contar histórias que se transformaram basicamente em contos de fadas. Nesses balés, procura-se sempre incorporar sequências complicadas de passos, giros e movimentos que se adaptem com a história e façam com o conjunto perfeito, né? No balé clássico, a roupa mais comumente usada era os tutus pratos, aquelas sainhas finas de tule, né? Que é uma característica da bailarina, pois permitiam aí que as pernas da bailarina fossem vistas e assim ficasse aí mais fácil de verificar se os passos estavam sendo executados corretamente, como exemplo de balés clássicos. Tenho já citado aí o Lago do Cisne e a Bela Adormecida. E nós temos aí o balé contemporâneo, né? Mais conhecido como balé moderno. Foi criado no século no início do século e ainda preservava o uso das pontas, gestuais ainda mais próximos do balé clássico. Nesse estilo, a dança e coreografias começam a ter ideologias diferentes. Não há mais de uma história que segue uma sequência de fatos lógicos, mas sim muitos passos do balé clássico misturados com sentimentos, né? As roupas usadas no balé contemporâneo são aí geralmente colã e malha, como uma aula normal, para dar maior liberdade de movimento aos dançarinos. É o estilo que vem antes da dança moderna. Vai acontecer aí os passos clássicos, dando ênfase, dando destaque aí somente aos movimentos corporais. O seu principal difusor foi o George Balanchine, em Nova York, com belíssimas coreografias como Serenade, Agon e Apolo. Objetos necessários para o balé: sapatilha de balé, roupa de balé, meia calça, tá? E aqui nós temos o balé infantil. O balé é um sonho aí de praticamente toda menina que já não sonhou em rodopiar em cima de sapatilhas, vestir aquelas roupas maravilhosas e sonhar sentindo-se uma princesa, né? Sim, esses são sonhos que passam aí de geração em geração e, no entanto, o balé precisa ser praticado seguindo orientações de professores especializados e em locais apropriados. Mas, e quando começar? Qual a melhor idade? Quando minha filha vai dançar na ponta? Quais os benefícios do balé? Dúvidas como essas são frequentes e constantes. O balé clássico consiste em unir técnica, música e atuação dos movimentos, né? Que são habilidades aí que as crianças vão adquirindo pouco a pouco por meio de exercícios e posturas. Exige disciplina, boa postura e ritmo. O balé traz muitos benefícios, né? Leveza, graciosidade, disciplina, dedicação. Os exercícios desenvolvidos em aula, trabalho, coordenação motora, consciência corporal. Ao entrar em contato aí com a arte, música clássica, histórias, figurinos, a criança passa a trabalhar aí sua imaginação e a criatividade, principalmente aí relacionada com os contos de fada. Os exercícios com músicas desenvolvem também a musicalidade, que será essencial aí na vida de uma bailarina. Além disso, trabalha a flexibilidade, a força muscular. O estudo sério do balé só poderá ser iniciado a partir dos 7 anos, sendo a idade ideal aí, né? 9, né? Começa aos 7, mas ideal é 9. Antes disso, é recomendado apenas aulas de balé baby class ou iniciação musical. O objetivo dessas aulas é apresentar o balé às crianças, introduzindo o ritmo, utilizando para isso músicas infantis, danças de roda, palmas. É também a fase aí para se trabalhar a coordenação motora global.
O balé acadêmico nessa fase aí é contraindicado em todos os sentidos, físico e mental. A partir dos 7 anos, a criança já começa a tornar-se apta a participar das aulas de balé, propriamente dita. É aqui que começam a surgir as técnicas e o refinamento das habilidades motoras básicas adquiridas nas aulas de Baby Class. Aqui nós temos aulas do Baby Class. Aqui a gente tem a idade da bailarina, né? Alguns especialistas dizem que a ponta só poderá ser introduzida após os 9 anos. O crescimento e o fortalecimento aí dos pés acontece quando a criança tem aí 11, 12, e tudo depende da maturidade da bailarina. O tempo de formação, não se pode começar uma carreira no balé nas sapatilhas de pontas, né? Antes deve atingir a força, né? Forma, alinhamento necessário. Aulas na ponta com o objetivo de manter a técnica e a flexibilidade para dançar na ponta. Faz-se necessário aí aulas no mínimo de 3 vezes por semana, aumentando cerca de meia hora para o trabalho específico de ponta, tá? Toda bailarina deve ser avaliada por um professor competente para verificar se está pronta para atender às exigências do trabalho nas pontas, posicionamento correto no corpo, alinhamento, força, equilíbrio, domínio das técnicas. A maturidade emocional para dançar na ponta, né? Com o trabalho nas pontas é muito duro. A criança deve estar preparada para ter bolhas, responsabilidade para manter as sapatilhas, né? Mas o mais importante é lembrar que a força de vontade da bailarina, é o esforço feito, né? É que permitirá com que esta esteja segura na hora de calçar as sapatilhas, sejam elas de ponta ou não, subir no palco e dançar levemente. Então é isso. Um beijo. Que bom que vocês aprenderam mais um pouquinho sobre o balé. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.